Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Muito bom, uma hora a gente acerta essa introduction aqui. Isso aí. Vai mudando os nomes, vai mudando a Tu galera, vai metrô no chegando gente motor, nova. cara. É verdade, mas faz parte. Pessoal, o negócio é o seguinte, antes de começar o episódio de hoje, vamos direto aos recados, que é o seguinte. O DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx, que está na Voito, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link está na Voito, que é a distribuidora da Checkmarx do Brasil, está abaixo na descrição do episódio lá no YouTube ou no nosso site devsecopspodcast.com.br. Buscando soluções de AppSec, a DigitalOak tem um portfólio completo para você. A Gold Security é especializada em Application Security. Quer desenvolver software seguro? Fale com a Gold Security. E o OnlySec Fans, o seu clube de AppSec. Não fique de fora. Jovens, o negócio é o seguinte, mais um peso para o desenvolvimento, mais uma task no gira, mais horas para o projeto, ou a matéria-prima de todo o software existente que já existiu e virá a existir neste planeta e arredores. Hoje falaremos sobre requisitos de segurança, né, a importância deles, se são mesmo importantes ou não, né, talvez tenhamos opiniões divergentes aqui, aí o caos estará instaurado no DevSecOps Podcast. Mas a ideia é a gente debater sobre o tema de requisitos de segurança. E eu vou começar sempre com uma pergunta clássica, né? O que é um requisito de segurança na opinião dos senhores? Benhur pode falar primeiro, na sequência o Marcos complementa. O que é um requisito de segurança? Como é que a gente pode definir isso? Vou começar com a minha principal opinião sobre requisito de segurança, que é um requisito de segurança sem uma ameaça é segurança por obscuridade. Eu não sei o que eu estou tratando, não sei o que eu estou colocando, coloca o CAPT em tudo, não. Então, assim, para mim, um requisito de segurança, ele vem como principal objetivo de propor uma forma de mitigar uma ameaça visível e entendível por todos, né? Que estão ali que estão naquela mesa. Então, no momento que eu for colocar, por exemplo, vou botar um requisito de segurança aqui que é todas as chaves de acesso a essa API de API Gateway, por exemplo, ou de gateway de pagamento, whatever, elas têm que estar dentro desse vault aqui, ou dentro desse Secret Manager. Por quê? Esse porquê, para mim, é o principal no requisito de segurança. Boa! Botou só a cabecinha, Marcos. Traz o resto aí. Boa. Cara, quando você fala de requisito de segurança, pra mim já me puxa assim o ASP-SAN, né? Então, pra mim, o requisito de segurança é a necessidade de identificar controles de segurança, né? Que são importantes dentro do contexto de uma criação de software, né? De segurança de software. Então, na minha cabeça é mais isso, né? Preciso de um objetivo. O requisito de segurança me ajuda a chegar nesse objetivo que deve ser cumprido, né? Acho que no meu entendimento é mais isso. Boa. Então o Benhur trouxe a cabeça, você trouxe o caule, vamos chamar de caule. Eu vou trazer as uvas, né, para complementar. Mas a minha opinião pode ser polêmica, mas a minha visão é que o requisito de segurança tem que acabar. A gente não deveria ter requisitos de segurança. Talvez eu explique mais em detalhes ao longo do episódio, mas é pelo simples fato de que tudo que é separado do core do software, né? O teste, é um negócio de qualidade, dá pra bypassar. A segurança, dá pra deixar pra depois. A qualidade, saca? Então, o requisito de segurança em si, ele não deveria existir, ele deveria fazer parte do requisito funcional. E aí, junta exatamente com o que vocês dois falaram, né? O próprio Benhur colocou muito bem. Tem que ter uma ameaça, né? Por que eu preciso disso? Por conta disso, daquilo. Beleza. Mas isso já tem que ser parte do requisito funcional pra mim. Aí faria mais sentido, já olhando pra frente, né? Porque a galera faz muito bypass, deixa pra depois, não vai implementar. Acho que alguém colocou aí, eu preciso de um CAPTCHA. Beleza, por quê? Pra proteger contra bot, por exemplo, na minha tela de login. Legal. Mas é uma ameaça real pra esse e-commerce aqui, ou pra essa tela. Beleza, é uma ameaça, vamos colocar o
o CAPTCHA. Ele é um requisito de segurança. Mas o software, ele funciona sem o CAPTCHA. Porque você precisa só de um login funcional. Então, dado prazos, dado aquela coisa toda, alguém vai chegar em algum momento esse projeto vai estar atrasado e vão falar assim, põe o CAPTCHA depois. Esse depois, muitas vezes nunca chega. O requisito de segurança, que é super importante, foi, né, feita uma análise de ameaça. Veio de alguém falar para cara, precisa desse CAPTCHA aqui. Ele já é despriorizado, alguém vai pôr um dia, dependendo de como a aplicação foi construída, para colocar um CAPTCHA lá vai ser o caos, porque mexe em 500 coisas. Vai colocar a tagzinha de risco aceito. Adoro. Risco aceito, a gente vive com isso, cara. tá tudo certo. Então, a minha opinião é que o requisito é muito importante, mas ele deveria não ser algo separado, deveria existir uma união aí. Não sei quem que é o dono da UML ou da engenharia de software, né? Cara, mudou. O requisito funcional agora não existe mais. É requisito funcional, requisito S funcional, né? Com segurança já junto ali. Bom, beleza. Então a gente deu essa introduzida aqui. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte. Entendemos que eu preciso, de certo modo, ter esse porquê, né? Por que eu preciso de tal controle de segurança ou mitigação? Como que eu chego nesse porquê? Eu acho que existem algumas formas, né? A gente vai tratar algumas delas. Aí eu queria conversar com o Marcos agora. Como é que eu chego nesse porquê? Né? Um exemplo que o Ben-Hur trouxe aí. Eu tenho uma tela de login e eu quero botar um CAPTCHA lá. Por quê? Né? Como é que a gente chega nesse porquê? Tanto para levar isso para os desenvolvedores, ou para o PO, ou para quem quer que seja. Né? Porque, querendo ou não, vai ser mais horas no projeto, é um tempo a mais de desenvolvimento. Seja 1 minuto, ou 1 hora, ou um dia, é um tempo a mais. E que muitas vezes ninguém está disposto a pagar esse preço. Né, esse preço financeiro, de fato, esse preço do tempo. Então, como é que a gente chega nesse porquê e como é que a gente convence a galera desse porquê dele ser importante, né? Por isso que ele está lá, né? O que você acha, Marcos? Cara, assim, eu acho que o porquê começa quando você está fazendo a modelagem de ameaça. Então, você já tem ameaças que são existentes, que você já ouviu falar, e que você, na hora que está fazendo a modelagem de ameaça ali para um software, você fala, pô, seria legal ter um CAPTCHA, porque já houveram ali tentativas, você tem um brute force, você tem um injection, você tem alguma coisa que já foi detectada no futuro por outras empresas, pelo próprio ASP. No passado, desculpa, vou falar errado aí. O raciocínio tá um pouco mais rápido aqui do que as palavras. Mas já foi identificado, sabe-se do risco, por isso você está colocando ali, porque você já tem uma justificativa prévia de que isso já aconteceu em outros locais e você tem a premissa de que você está garantindo a segurança colocando aquelas medidas que já foram identificadas e são eficazes, né? Tá, para controlar um risco, né? Como você falou, tem um risco, né? Pra controlar esse risco. Exatamente. Aqui. Tá. E aí, então o porquê é eu explicar com base num risco. Beleza, eu tenho um risco. Sim. No caso você falou, eu tenho uma tela de login, eu quero pôr um CAPTCHA. Por quê? Cara, porque bots vão ficar varrendo essa tela de login tentando acessar o meu sistema. O CAPTCHA vai inibir isso, ou, né, ou de certa forma proteger um pouco mais. E para chegar nesse porquê, você usou aí, você falou de modelagem de ameaças, né? Beleza, acho que concordo, né? Concordo. Vou para a próxima, vamos pro próximo aqui. Ben-Hur, o que você acha? Como é que você chega nesse porquê aí? O porquê, para mim, eu começo a entrar na classificação, categorização, esforço daquela medida que a gente está querendo mitigar, né? Da mitigação ali. Vou dar um exemplo. Qual que é a probabilidade de essa ameaça ocorrer? Né? Então, ou seja, encontrar uma tela de login, eu não ter um antibot e eu sair disparando tentativas de login. Vai levar 50 minutos depois de eu colocar esse site no ar para começar a tomar esse tipo de ataque. Isso é padrão, né? A questão agora é qual que é o esforço, custo e impacto para implementar essa medida, né? Então, porque, por exemplo, uma implementação correta de um CAPTCHA, depois que você contratou a solução de CAPTCHA, né, e você colocou ela ali, cara, é uma tagzinha no front, uma validação numa chamada de API no back. Cara, fechou. Abraço, entendeu? Então é algo assim, vou arriscar, numa arquitetura muito complexa, tu vai levar um dia para colocar isso, sabe? Numa arquitetura muito complexa, né? Numa arquitetura normal, fast forward, cara, 2 horas tá pronta essa brincadeira, entendeu? Então, porque quando eu digo muito complexo, pode ter teste automatizado em cima disso, que agora vai quebrar e tu vai precisar comunicar a galera de QA. Olha, a partir de agora a gente vai precisar gerar uma build X, uma build Y aqui, de tal forma, mas enfim, né? Outra questão é, no momento que você já tem essa medida, lembrando que o requisito de segurança, ele tem como objetivo ou bloquear algo,
ou detectar algo ou alertar algo, né? Então, por exemplo... Eu diria e ou, né? Ou os três juntos, exato, ou. os três Boa, juntos. boa, boa, Então, boa. por exemplo, assim, eu vou botar um CAPTCHA. A ideia é eu bloquear no começo, né? Se o meu CAPTCHA falhar, é um problema que eu tenho na solução em si. Ela deve ser corrigida, né? Não vou saindo colocando 50 mil coisas de log, visualização, etc. em cima de uma falha que, cara, se falhou uma vez, tá errado. Tem que parar ali, a solução tá errada. Uhum. Muito comum os testes de reconhecimento facial também, que é outro risco de segurança, né? Tem outra implementação de requisito de segurança que é reconhecimento facial. Agora, por exemplo, diferente do chegar num porquê de uma possível detecção de fraude, né? Onde eu tenho diversas informações, diversas ações no meu sistema que eu preciso vincular os dados para poder saber se eu estou tendo uma fraude ou não. Que aí eu envolvo base de dados, eu envolvo analytics, eu envolvo cruzamento de dados, eu envolvo processamento em tempo real, porque não adianta eu descobrir uma fraude 6 meses depois que eu tô tomando o ataque, né? Então, para chegar no porquê, inevitavelmente eu tenho que entender o que eu vou impactar, que risco eu estou mitigando, qual que é o custo e esforço daquilo, para ver se eu estou tacando no lugar certo também de forma correta. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Muito Até fazer uma salva de palmas aqui, boa. cara. Muito boa essa introdução, cara. Gostei. Como eu falei, deve ser que o podcast passa a ser pago em alguns episódios, porque o nível tá muito elevado aqui. Cara, legal. Agora eu tenho uma preocupação. Dá trabalho, né? Eu era desenvolvedor, eu lembro das minhas aulas de engenharia de software com a professora Cristiane Pecker lá na FIAP. Cara, ela ensinava assim absurdamente bem o ML, a parte de engenharia de software mesmo. E eu aprendi a fazer requisitos com ela. E eu lembro que ela, cara, você tinha que descrever um requisito. Como é que o software vai funcionar? Como é que a tela de login vai funcionar? Requisito funcional. Cara, você precisa de um campo A, o campo login, o campo B é o campo senha, é o tamanho tal, vai receber um e-mail, vai receber uma senha de X caracteres. Então você descreve como aquela funcionalidade vai ser executada. Porque alguém leia aquilo e transforma em código e faça a mágica acontecer ali e transformar aquilo em software. Então dá um trabalho. O requisito de segurança é o mesmo trabalho, né? O mesmo esforço, eu diria. A diferença é que um profissional de segurança fazendo, muitas vezes dá para o arquiteto fazer, dá para o dev fazer, mas ele precisa ter esse conhecimento de segurança, né, para fazer isso. E aí, por experiência, eu já fiz requisito de segurança de duas formas. Uma, com modelagem de ameaça, que o Marcos trouxe muito bem, né? Então você faz ali uma modelagem de ameaça com o framework que for, com a ferramenta que for, ela vai te dar as ameaças, né? E para aquelas ameaças você implementa os requisitos de segurança. Putz, tem aqui uma ameaça de um tampering. Cara, então eu preciso validar os dados, né? De um lado para verificar se eu não estou tendo uma adulteração ali do payload e tudo mais, aquela coisa toda. Validar no back-end, não no front-end, blá, 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 blá. Mas, esse processo de... Tem um requisito funcional já. Eu vou chegar na pergunta, tá? Tem um requisito funcional que o business, que o usuário, que alguém trouxe para o time de produto. Já teve um tempo envolvido nisso, já virou uma sprint, já estão desenvolvendo. O time de desenvolvimento vai ter que... Desenvolvimento, junto com segurança e tal, vai ter que entender esses requisitos, baseado numa arquitetura, já criar uma modelagem de ameaça, para aí então ter um output que seria os requisitos de segurança. Entre aspas, né, já tá tarde no processo. Né, tarde, obviamente, a gente tá no mais left possível, mas já tá tarde. Né? Então, esse processo de faz modelagem, pega os requisitos e implementa, eu acho que já tá tarde. Tarde no sentido de, depois vira backlog, um dia implementa, na próxima sprint, blá, 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 blá. Por isso que eu falei, o requisito de segurança tem que acabar. Porque eu acho que com uma lista de requisitos funcionais em mãos, que quer queira ou não, é a matéria-prima de um software, é o requisito funcional, né? Os requisitos de sistema, requisito de desempenho, requisito não sei o quê, secundários, né? Mas o requisito funcional é a matéria-prima do software. E se, com já essa lista de requisitos funcionais em mãos, pudéssemos elaborar a nossa lista de requisitos de segurança e aí incorporá-los no próprio requisito funcional. Um exemplo mais claro aqui. Eu fiz uma palestra na UASP aqui na Polônia e a palestra era exatamente sobre isso. E eu tinha um exemplo lá do requisito da tela de login. Cara, você tem um campo assim, um campo assado, clica no botão, valida os dados. Tá lá, o requisito está descrito, qualquer um vai fazer essa tela e vai fazer ela funcionar. Mas e se eu já colocasse, olha,
É uma tela do sistema administrativo, né? Eu preciso de um CAPTCHA porque tem um risco de ter um bot, ou tentativas de brute force. Eu preciso ter um audit log porque eu quero logar todas as tentativas de login, sucesso ou não, né? Para ver se eu não estou tendo um ataque de brute force ou coisa do tipo. Se já não vai passar, por exemplo, o meu CAPTCHA. Usuário e senha, então, de acordo com a nossa legislação, precisa ser encriptado esse dado, usando o algoritmo A, B e C. Então, essas coisas que eu coloquei extra, que elas acabam sendo requisitos de segurança, mas que viriam depois no processo. E esse depois é o depois que pode nunca chegar. E o sistema vai estar sempre em risco, alguém aceita, tudo certo. Mas se a gente já tem essa lista e faz um brainstorm em cima dela, fala, opa, tela de login, cara, exemplo aí, CAPTCHA, log, WAF, sei lá, já bota uma listinha de coisas ali. Por isso que esse profissional de segurança é importante neste momento, porque ele já tem de cabeça, já tem o Marcos trouxe muito bem, os ataques comuns, já tem coisa que acontece, o Benhur colocou, cara, você subiu a tela de login, em 15 minutos já estão escaneando a sua página para tentar fazer alguma coisa. Então, esses problemas comuns, ou até problemas mais profundos, que demandam esse problema de segurança, poderiam já nessa lista de requisitos fazer esse brainstorming, que seja, ou até ainda modelagem de ameaça, mesmo que seja em alto nível. Você não tem a arquitetura da aplicação ainda, porque de repente é um software novo, né, e tudo mais, mas você já tem uma ideia, vai ser um microserviço, vai ser API, vai ser tal. Você sabe mais ou menos, dá para você criar ali de certo modo, um diagramazinho e gerar ali algumas ameaças, dependendo do framework que você está usando de modelagem. Então, meu próximo ponto é esse. Esse trabalho que dá para elaborar os requisitos de segurança, porque dá um trabalho, vocês acham que faria sentido, desse exemplo que eu coloquei, né? Fazer esse merge, né, junto com o requisito funcional. Inclusive você ganha lá na frente, né? Porque, cara, então não vai ter bypass. Depois vê o CAPTCHA. Não, cara, ele faz parte do requisito funcional. Então você não tá lá, o software não tá pronto. Né? O definition of done, aquela coisa toda. Você não tá lá, não tá pronto, né? O teste funcional não vai passar, enfim, não foi o que o usuário pediu, não é o que tá descrito. Então você ganha nesse ponto também. Obviamente você perde mais, vai ter mais tempo de desenvolvimento, aquela coisa toda. Vocês acham que faria sentido esse merge? Ou também definir uma lista, ou um baseline, vamos chamar assim, de requisitos de segurança padrões. Por exemplo, não pode ter senha chumbada no código. É um requisito de segurança. Mas isso aí não é nem requisito. Isso aí, se o cara fizer isso aí, pode emitir, cara. Então, mas acredite. Nada como vincular o CI ao RH, né? Já pega o CI commit, já manda pra lá. Boa ideia. Vamos desenvolver um projeto desse. Jovem Padawan, essas coisas acontecem. Então o que vocês acham? Tem uma lista de requisitos base ali. Cara, nenhum software nessa empresa vai ser desenvolvido sem esse mínimo, sem esse baseline aqui. Então não tem senha no código. Coisas que todo mundo vai ler, entender, como o Benhur colocou no começo, ter um porquê daquilo e já criar essa cultura. Nesse caso, o cara para de chumbar senha e usa um vault. Mas outros casos, por exemplo, cara, você vai usar uma criptografia, então você tem que usar o algoritmo ABC. Então, opa, beleza, tá aqui na biblioteca, tá aqui no time de arquitetura definiu, esse é o componente que você usa, vai criptografar, fala uma coisa, usa isso aqui, tal. Como é que vocês enxergam esse monte de coisa que eu falei, né? Lista de baseline de requisitos, mais juntar o requisito de segurança com o requisito funcional. Escolham quem quer começar, eu não vou ditar, não. E aí, Benhur, quer começar? Começa? Bom, vou lá. Bem, olha só, vou separar em 2 pontos aqui, né? Primeiro de tudo, Cássio, eu concordo 1.000.000% em não ter os requisitos de segurança e os do software, né? Eu acho que, na verdade, requisitos, eles são... Acho que tocou num ponto que foi excelente, que é requisitos são requisitos, só eles são gerados por pontos de vista diferentes, né? Tem o requisito do cara de UX, o requisito do cara de qualidade, o requisito do cara de performance, o requisito do cara de segurança, né? Então, da mesma forma como a engenharia de software, por exemplo, poxa, a gente vai ter uma cobertura de 95% de testes unitários, né? Poxa, é um requisito da qualidade e mantenabilidade do software, né? Então, acho que essa é uma questão bem bacana. Os requisitos, eles são um só para o software funcionar, e eles têm a sua prioridade, a sua complexidade, o seu custo de implementação, como todos os requisitos têm, né? Por uma questão de verificarmos, e sua obrigatoriedade ou não, né? E gerar do ponto de vista diferente. Uma questão dos requisitos do ponto de vista de segurança, a primeira coisa eu colocaria é o que nós temos security defaults e o que não. Entende? Então, vou dar um exemplo, né? Cara, olha só. Toda a comunicação que a gente for fazer para fora, ou seja, um request que a gente for fazer para fora da nossa infraestrutura, se não passar por esse proxy aqui, não vai sair.
né? Para que a gente possa monitorar as chamadas que estão saindo daqui. Então, no momento que a gente está fazendo, olhando o sistema, olha, poxa, aqui tem uma chamada para um serviço de e-mail ou para um serviço de status que é externo à nossa infraestrutura. Se a gente não tem o Security Standard, olha, chamadas para serviços externos é assim que a gente faz, o nosso requisito ele vai ser sempre criado na hora, sempre pensado na hora. E isso é o que mais dá trabalho na hora de gerar um requisito de segurança. A gente tem que sempre explicar muito o porquê para todo mundo, sempre ter que definir o requisito, o modelo e o porquê ele existe naquela hora ali. E às vezes a gente tem, sei lá, umas 20, 30 requisitos num projeto assim. E aí a gente só vamos terminar de escrever esse requisito quando os caras estiverem começando a iniciar o software. Então, a gente precisa ser capaz de abstrair alguns requisitos para estándares de segurança. Por exemplo, pessoal, o esquema do segredo, né, do Secret Hard Coded, a gente já tem um standard para isso. Nosso standard é pré-commit e não vai subir caso vá para branch, né? Isso já não deveria estar no requisito de software, porque a gente deveria ser capaz de mitigar early, capaz de mitigar de forma automatizada. Então isso não deveria ser um requisito, né? O requisito seria todos os desenvolvedores utilizarem o pré-commit definido pelo standard, e nós estarmos no meio desse pré-commit standard, que vai rodar lint, vai rodar a puta que pariu ali, inclusive a verificação de secrets. Esse deveria ser o requisito, né? E não, de fato, desenhar ele todo sempre. Talvez a primeira vez ele vai ser desenhado porque ele não existe, mas ele já deveria ser pensado na abstração para todas as equipes. Top. Concordo com vocês dois, só que eu colocaria um depende. Porque assim, é muito bonito, é muito legal, concordo 100% que deveria estar junto, só que depende da maturidade da empresa. Às vezes uma empresa, uma startup está começando, não tem um cara de segurança. O cara não vai ter, não vai nem conseguir colocar o requisito de segurança junto com o requisito funcionais da aplicação, do software. Então, eu acho que depende. Uma empresa já estruturada, que já tem o time de segurança ali, é super legal, vai funcionar bem e deveria ser assim. Vocês levantaram um ponto muito bom. Pô, evitaria muitos problemas na frente e evitaria também muita refatoração de código, ficar codando de novo, voltar código. Então, evitaria muita coisa, só que para mim ainda tem essa maturidade. Eu pego muitos clientes que não tem nem maturidade, não tem nem time de segurança. Às vezes o cara pergunta para mim, cara, como que eu vou colocar segurança na minha esteira? Eu não faço a menor ideia. Então, pra esse cara, como que eu vou falar pra ele? Né, às vezes. Como que eu vou falar pra esse cara, não, vamos tentar fazer o requisito de segurança junto com o requisito funcional aqui, junto com o requisito de software. É difícil, mas eu concordo. Pra mim é o melhor dos mundos, só que nem sempre tem um profissional de segurança pra poder fazer essa jogada e ajudar ali a implantar, né? DevSecOps. Muito bom, muito bom. Cara, eu tive uma... Pra não falar o nome da empresa, né? Mas é uma empresa com 3 letras que eu trabalhei. Só olhar no LinkedIn, tem duas. Então não tô falando, tem duas, né? Uma empresa com 3 letras que havia uma lista de requisitos, de 200 requisitos, 280 requisitos lá. Era um baseline, então todo produto, todo software era desenvolvido, tinha que ter aqueles requisitos. Obviamente um ou outro ali não era aplicável e tal, mas tinha lá os requisitos. Então, tinha coisas como, por exemplo, não pode ter senha chumbada, se você usa certificado, o certificado tem que ser manipulado assim, assado, se você usa, todos os inputs tem que ser validado, blá, blá, blá. E no final de cada entrega, né, cada release dessa empresa, você tinha um assessment para ver se, cara, todos os requisitos foram feitos, todos que eram aplicáveis, né? Tinha requisito lá, por exemplo, se você tá usando VM para fazer o deploy, a VM tem que ser assim, assim, assado. E às vezes o cara tá subindo na cloud e no service, não tem VM de fato. Então esse requisito não era aplicável, né? O cara colocava lá um não aplicável. Só que qual era o problema? Todo time, o problema dos times era, cara, mas é 200 e poucos requisitos, toda vez a gente tem que ver isso, toda vez tem que fazer isso, ou era uma planilha, ou era no Azure, e tanto faz, né? Toda vez tem que ler os requisitos, toda vez tem que ler... Porque toda versão do software tinha que ter esse assessment. Versão 1.0 e a versão 1.1 tinha que ter o acesso, para garantir, cara, a versão 1.1 tá compliance com a parada. E eu falava, e a empresa já era madura, já tinha tempo, e eu falava, caralho, velho, você faz isso uma vez. O seu time lê aqueles requisitos e entende ele uma vez. E você implementa.
Os requisitos são mínimos, então eles são obrigatórios. Ah, putz, não vou conseguir fazer esse primeiro release, não vou conseguir todos. Beleza, alguém vai aprovar e você sobe na próxima versão, você implementa o restante. Mas você já sabe o que tá lá, você já mapeou, porque não muda nada, né? Os requisitos são o mesmo. E na sua versão 1 bilhão lá na frente, provavelmente você já vai ter aplicado todos. Você leu eles uma vez e foi aplicando eles ao longo das suas evoluções. Mas essa era todo release e os times com problema. Ah, mas é muito requisito para ler. Ah, mas eu não entendi o que o requisito tal fala, então a gente resolveu não fazer, ou coloca que não era aplicável. Cara, mas você não perguntou pro time de segurança? Tem o time de segurança pra você perguntar. Então, por isso que eu joguei essa questão de ter um baseline, né? O que vocês achavam? Porque é legal, o Beir colocou muito bem, né? O Security Standards. Cara, aqui a gente vai ter chamada pra fora, vai passar por esse proxy aqui. Fora isso, não tem deploy, não vai subir, não vai passar. O standard é esse. E o porquê já está lá. Ou qualquer comunicação de serviço aqui é HTTPS, é encriptado. Por quê? Porque se tiver um ataque na rede, o cara não faz sniffing. Por quê? Porque tem que ser assim e acabou. Né? Tem vários porquês. Mas você faz uma vez, né, e os times entendem aquilo e seguem aquilo. Tem coisa que acaba sendo lei, né, ou regra, vamos chamar assim. Mas a gente teve essa dificuldade dos caras, cara, mas é muito requisito. E todos os requisitos eram relevantes, né? Obviamente, muita coisa lá não era aplicável às vezes para um software ou outro, muita coisa containerizada também, o pessoal subindo em Docker e tal, muita coisa não se aplicava mais, mas questões de aplicação, sim. Então tinha lá o time falando, cara, você fez o assessment? Fiz. Passou em tudo? Passei. Todos os requisitos que você fez? Fiz. E esse aqui de não ter senha chumbada? Não, fiz também. Aí eu rodava um scanzinho no repositório do cara cheio de secret, cheio de coisa lá, né? Falei, mano, então você tá respondendo só por responder, você, né? De fato, você tá usando essa má prática aqui, importante você implementar, tal. Então, como é que vocês veem essa questão de baseline? Como é que você resolveria isso, esses standards, por exemplo? Por quê? Nesse exemplo que eu citei, nessa empresa, não tinha suporte executivo. Então, se o time não fez, tava tudo bem. Ah, putz, cara, não fiz. Ah, beleza. Faz na próxima. E na próxima. E nunca fazia. Agora, se é um lei, se você tem um suporte, você tem um comitê de gestão de mudança, vai ser aprovado ou não vai, o cara de segurança e outras pessoas envolvidas vai olhar para aquilo e falar, cara, não está de acordo com os nossos standards, então não vai subir. Ou você vai pedir aprovação do dono da empresa, né, risco aceito, o que for, para isso passar, porque senão tá completamente fora do nosso standard aqui. Como é que vocês veem isso? Esse suporte executivo ou alto escalão é fundamental? Ou vocês acham que os times, eu odeio essa palavra, que os times são empoderados o suficiente para implementar segurança ou qualquer outra questão que seja, né? O Beir tinha colocado, você tem requisito de UX, tem requisito, beleza, mas cada um quer a sua prioridade e no fim das contas, tudo que não é do requisito funcional cai, né? Porque tá atrasado, porque tem que entregar, porque o negócio é mais importante. É o que acontece no dia a dia. E aí, como é que vocês veem isso? Esse suporte de cima, né? É fundamental? Ou os times são ou deveriam ser empoderados o suficiente para fazer, para implementar? Sei lá, como é que vocês enxergam isso aí? Um de cada vez. Vamos lá. Vamos lá. Cara, assim, na minha visão, tá? Posso estar errado, posso não estar, depois a gente dá uma discutida. Primeiramente, teria que ter alguma coisa no CI/CD para bloquear isso. Então, você ter ferramentas de segurança apropriadas. Não é colocar um sonar ali, colocar alguma coisa muito simples. É ter ferramentas específicas para detecção. Se você está procurando secrets, você tem uma ferramenta de secret management, de verificação de secrets ali no seu CI/CD para poder bloquear esse tipo de coisa. Passwords e tudo mais. Então você tem uma esteira bem montada. E ter um comitê executivo te apoiando é fundamental. Sem isso não anda. A gente é desenvolvedor, a gente passou por isso, a gente vai dar bypass em tudo que a gente conseguir. É simples assim. Não tenho o que falar. Se eu tiver uma entrega para fazer, o meu chefe estiver me cobrando, e eu tiver que bypassar ali qualquer coisa da maneira mais escrota possível, eu vou bypassar. Esse é o pensamento. Então você ter uma esteira blindada, vamos dizer assim, igual a gente falou no último episódio, que acho que foi você até que falou, Cássio, do score ali na esteira, cara, seria excelente você ter ali tudo modelado, bonitinho, com os scores ali. Pô, não tem secrets, bateu ali, não tem password, não tem injection. Até o Ben-Hur colocou também no último episódio. Cara, dependendo da vulnerabilidade, a gente aplica ali 95% de acessibilidade, outros são 70%, 80%. Então você ter ali a esteira moldada, preparada para receber esse tipo de coisa, é o caminho inicial, e ter também o suporte executivo. Sem isso não funciona. Às vezes você precisa de um top-down ali para tudo funcionar corretamente. Infelizmente, o mundo funciona assim em alguns momentos.
Acho que o Marcos foi muito certeiro nesse ponto do tipo, a empresa tem que estar alinhada de que vão existir requisitos vindo do time de segurança e eles têm que ser abraçados, né? Acho que ponto, ponto áureo nessa questão. Uma questão que eu enxergo é que os requisitos eles tendem a serem afunilados. O que eu digo afunilados? A gente pode começar com a questão de secret, de bibliotecas, não sei, beleza. Em um determinado momento, nós só precisaríamos colocar olha, dentro do CI/CD tem que rodar a action de sec, sabe? E aquela action vai resolver vários desses requisitos, entende? E aí tu afunilou tudo ali. Ah, tem que usar lá o pré-commit, tu afunilou vários daquele ali. Outra questão, tem que passar por pentest antes de sair a produção 100% dos usuários. É um requisito de segurança, dependendo, às vezes vai pegar PCI, é por compliance, aí tu pega o compliance, põe nas costas, que ele sempre te ajuda a priorizar, né? Então, se você tem uma legislação, compliance, alguma documentação, algum risco assim, sempre vai acabar ajudando, né? Outro ponto importante é os requisitos de segurança, se eles não ensinarem os times de desenvolvimento, alguma coisa está faltando, né? Por isso que esse porquê tem que estar muito, muito claro, assim, né? Poxa, cara, olha só, depois dessa etapa aqui, tu tem que ter uma verificação de duplo fator, né? Poxa, eu vou fazer uma transferência acima de R$5.000. Cara, aqui tu precisa colocar um segundo fator. Por quê? Na verdade, isso deveria virar um requisito de segurança standard que qualquer operação financeira nos usuários que envolverem mais de X% da sua capacidade financeira deveriam exigir um segundo fator. E esse requisito pode atravessar ele para a empresa como um todo, né? E ter o baseline, eu acho ele indispensável. Mas para mim, o baseline deveria ir sendo devorado com o tempo por security standards, né? E aos poucos, esses outros requisitos de segurança, eles seriam muito customizados para uma funcionalidade em si, dentro da modelagem de ameaça. Por quê? Porque a gente teria o security standard da empresa. Outro exemplo, o esquema do HTTPS, né? A minha cloud não deveria aceitar uma conexão sem HTTPS. Então isso não deveria, em algum determinado momento, ser um requisito, porque ele teria automaticamente mitigado, saca? Top! Boa, Quero bater palma aqui de novo, cara. Esse ponto, fundamental. esse ponto ele é uma discussão ampla, porque, de fato, ele pode se aplicar numa empresa, na outra não. Num time aplica, no outro não aplica, né? Dependendo da criticidade do negócio, por exemplo. Como eu falei, né? Eu trabalhei em empresa. Essa dá pra falar porque não vou falar problemas, mas eu trabalhei na CVC uma época. E você tinha lá o produto hotel, o produto aéreo, o produto pacote. Cada time era responsável por um produto. Então, pesquisa de hotel e aéreo tinha uma prioridade. Pagamento tinha outra prioridade. Né? O time de pacotes era outra prioridade. Então, dependendo do produto, tinha uma prioridade diferente da outra e coisas aplicáveis à outra. Obviamente, você tem coisas comuns, né, para todos os produtos, ou para todos os times, vamos chamar assim. Mas, obviamente, você tem coisas que acabam sendo customizadas ali. Mas essas coisas comuns, elas viraram standard. E aí é aquela lei da empresa, né? Todo mundo segue e já sabe por quê, e tá todo mundo alinhado. Igual, por exemplo, cara, o pagamento cai no dia 20. Por quê? Porque o RH definiu assim, porque a empresa paga no dia 20. Ah, mas eu quero o dia 10. Não, você não quer nada, mano. Você vai trabalhar em outro lugar, acabou. Tipo, é dia 20, mano. Sabe? Mas é isso que me perturba muitas vezes. Muitas vezes a segurança é questionada. E aí, isso que o Benhur trouxe agora como exemplo, que eu vou fazer uma analogia, né? Quando você vai no médico, sempre o médico, né? O médico é bom porque mexe com a vida, né? Ninguém quer morrer. Eu sou católico, mas até quem sabe que vai pro céu não quer morrer. Você fala, vou esperar mais, né, mano? Vai que, né? Vai acontecer igual, né? Então posso acontecer aqui. Deixa eu esperar mais um pouquinho. Até você espera um pouquinho, né? Mas você vai no médico, o médico ele fala, cara, o negócio é o seguinte, é parar de fumar e beber e tal, hoje, agora, você vai parar agora, né, e seguir tua vida, vai fazer exercício, vai ter uma dieta especial, tal. Ele tá te passando ali um baseline, né, cara, seu baseline agora é álcool zero, né, é água com gás no máximo, né, refrigerante também, açúcar, sei lá. E você tem aquela opção de fazer ou não. Na sua casa você faz ou não, mas o médico te recomendou.
né? Muitas vezes é responsabilidade dele, tal. Mas você faz se você quiser ou não. Normalmente o pessoal faz, normalmente o pessoal segue. Normalmente, né? E você não fica questionando o médico. Mas por que, doutor? Até o Benhur colocou bem. Você tem que falar o porquê do requisito. Ele vai te falar. Cara, porque é o seguinte, seu fígado tá com cirrose. Se você não parar de beber, vai destruir seu fígado e você morre em 3 meses. Então você parar de beber. Ah, tá bom. Entendi o risco, a gravidade. Vou seguir sua recomendação. Mas segurança não tem isso. Você fala o porquê. Você quer um CAPTCHA na tela de login. Por quê? Porque tem bot, porque a nossa aplicação é exposta pra internet, a gente tá no maior e-commerce do planeta, ou numa loja, ou sei lá, um banco. Tem que ter, cara. Ponto. Ah, mas vai demorar pra fazer. Ah, mas a nossa arquitetura. Ah, mas custa o cap. Ah, mas... Mano, sabe, tem coisa que não tem... Quando é que segurança... Não, talvez não segurança como um todo. E aí, pergunta polêmica, né? Quando é que a segurança vai começar a ser enxergada como, cara, beleza, os caras estão falando, vamos fazer a parada porque é importante. Mas nunca é assim. Obviamente, não segurança como área, mas obviamente coisas muito específicas, como esse caso aí que a gente colocou, né? Tem um requisito aqui, cara, que ou se é uma vulnerabilidade você precisa corrigir, porque ela é crítica. Por quê? Porque é crítica, isso, dá ali os motivos. Mas mesmo, esse é o meu ponto, né? Às vezes, mesmo com os motivos, mesmo com os porquês, o time de segurança ele é muito questionado. Você não questiona o médico, mas doutor, será que se eu tomar uma por dia, não vai dar certo com o fígado? Mano, não. É 3 meses pra você viver, para de beber hoje, 6. Né? Sei lá, é um caso extremo. Ah, então eu vou parar, né, e tal. Você não fica questionando, mas será que o exame tá certo? Eu vou buscar uma segunda opinião. Até algumas pessoas vão, mas você vai na segunda opinião e ponto, acabou. Mas você não fica questionando, né? Você obedece. Em segurança, não. Não que a gente seja os reis da verdade, não é esse o ponto que eu tô colocando aqui, né? Mas às vezes a gente traz esse porquê que a gente introduziu muito bem, o Bear trouxe muito bem. A gente traz esses porquês, mas ainda assim tem essa questão de, mas vai levar tempo, é o custo, é não sei o quê. Vocês acham que é relevante isso que eu tô falando? É loucura? Como é que vocês enxergam isso? Você acha que segurança tinha que ser enxergada, alguns pontos, né? Entre aspas, de novo, alguns pontos de segurança deveria ser enxergue como esse médico, né, nesse exemplo, ou não? O negócio sempre vai correr risco, o negócio que decide, tá tudo certo. Como é que vocês acham? O que vocês acham disso? Cara, assim, deveríamos ser enxergados como os médicos, só que tem um problema em segurança que em outras áreas você consegue justificar bem, que é o retorno sobre o investimento. Então, na área de segurança, como que você consegue provar que aquela sua medida de segurança poupou tanto de dinheiro lá na frente? O problema tá aí. Mas deixa eu fazer um parêntese. Vou trazer um outro exemplo muito mais claro. Ó. Beber e dirigir. Está na lei. Se você for pego alcoolizado, você perde a carteira, o carro vai apreendido. Blá, blá. Mas se você não for pego, você bebe e dirige, tá tudo certo. Qual é o risco? Você bate o carro, causa um acidente, morre ou mata alguém, blá, 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 blá. Beleza. Quem decide se bebe ou dirige ou não? Você, o condutor, né? Muitas vezes você assume o risco, eu bebi só uma latinha, vou daqui em casa, vou dirigir. Ou você, virei 3 garrafas de vodka, eu tô na Polônia mesmo, vou dirigir. Sim. Mas você só vai saber o retorno sobre esse investimento, né, nesse exemplo, só vai saber o retorno se deu problema ou não você ter bebido, se você tiver um acidente. Sim. Se você não tiver um acidente, você vai ficar com aquela percepção de, tá tudo certo, eu dirijo bem, é um caminho curto. Cara, 1 metro ou 1 quilômetro, você só precisa de 1 segundo pro acidente acontecer. Então você se precaver, porque você não quer pagar esse preço. Mas segurança, é que você falou, é perfeito isso, né? Cara, é o retorno sobre o investimento, mas qual é o retorno do seu seguro que você paga do carro? Se você nunca for roubado, você não tem retorno nenhum, você só gastou. Só que aí que tá, a sensação de que aquilo nunca vai acontecer contigo é muito maior do que, tipo, cara, vou investir $100 mil aqui pra prevenir algo que pode vir a acontecer. Ninguém pensa que vai acontecer aquilo comigo. Ninguém pensa isso, nenhuma empresa pensa. Por isso que acontece. Por isso que acontece. Na verdade, por isso que os impactos acontecem, né? Acontecer vai acontecer com todo mundo. Então, só que aí, os números ainda são, dependendo da empresa, o impacto é maior ou menor. Então, às vezes, o impacto do cara foi, sei lá, vai ser de $30 mil, o cara investiu 100. A ferramenta não se entende, o custo de reparar aquele dano foi menor do que o dano de implantar a ferramenta. Então o cara assume o risco pensando no quanto ele vai ter de problema ali, o quanto que vai custar para ele, do que investir numa ferramenta ou implantar um
uma segurança boa ali, né? De qualidade dentro do parque tecnológico dele. Então tem esse lado ainda. Até tocou num ponto muito legal, Alex, que é a questão Poxa, o problema que eu posso ter versus, né, o custo a implementar. Eu lembro de uma vez, de um assessment de segurança que eu estava fazendo, que tinha que implementar LGPD, né? Porque, óbvio que é mais uma tarefa do cara de AppSec, né? Aquela coisa. E aí, uma das coisas da LGPD sabe aquele botãozinho de que você recebe, aceita receber as newsletter e tal, e não sei o que, essa putaria toda aí. Beleza. Esse botão, por padrão, tem que vir desabilitado, né? Sim. Era 20 e poucos % da receita da empresa esse botão, esse checkbox. E aí? Eles tinham um valor de mercado muito, muito forte em marketing. Essa propaganda por e-mail e por comunicação gerava muita revenda, muita compra. Aí eu vou De galera que não solicitou, mas o botão já estava ativo. Tava E acaba ativo. vendendo, chegou lá, o cara compra, né? Beleza. E aí o que acontece? Aí eu vou chegar pro cara dizendo que tem um requisito de segurança que é LGPD, que tem aquele botão que tem que vir desligado. Quem for desligado vai ser eu, entendeu? Então, assim, cara, não dá. Nesse caso você tá bem. Mas nesse caso você tá bem, como é que fala? Armado, porque é lei, né? Não, exato. Mas mesmo assim, agora, quanto que é a multa da LGPD? E quanto que eu ganho? Quando LGPD, o cara vai abrir a carteira, vai abrir o bolso vai pagar. e vai pagar, mano. Porque era 20 e poucos % do faturamento da empresa, é a porra desse checkbox. Cara, era um checkbox que não podia falhar, velho. O sistema podia estar off, mas tinha que ter um checkbox na tela. Só que ele... Pode falhar. Eu olhei aquilo e achei bizarro. E aí o que acontece? Agora entra outra questão que é importantíssima. Por isso que aqui no começo a gente estava falando sobre a comunicação correta para o entendimento de todos. O que eu digo entendimento de todos? Cara, o arquiteto de software tem que entender, o cara de UX tem que entender, o cara do produto tem que entender do risco, o CISO tem que entender para quando for conversar no board pedir o apoio da galera de engenharia, né, do CTO lá, etc. A galera tem que entender, essa comunicação tem que fluir. Por quê? Porque se todo mundo entendeu o risco que a gente está correndo para implementar aquele mecanismo de segurança, a tomada de decisão do aceite de risco é muito diferente. No momento que tu olha assim, ó, sabe, se tu não botar, ou vamos pegar o CAPTCHA para santo aqui, né? Se tu não colocar o CAPTCHA aqui no login, você pode ter, em um período de 24 ou 48 horas, X clientes teus impactados com isso, né, que é o perfil, e isso pode te levar a essa situação aqui, que vai te levar a tu tomar um possível, né, embargo judicial por causa desse tipo de vazamento de informação, porque basta que um login seja comprometido e tenha um vazamento de informação e a pessoa seja alvo de um phishing para chegar uma auditoria e ver isso aqui, esse vai ser o impacto. Beleza, entendeu isso? Entendeu. Nossa ação mitigatória é essa, o esforço é esse. Aí tu acha que esse esforço vale a tua noite de sono ou não vale, né? Então é aí onde é que entra o entendimento, porque eu vejo hoje uma falha muito foda na comunicação, tá ligado? De tu gerar absurdo. Absurdo, cara. Velho, o que tu conseguir matar de requisito de segurança com security standard, tipo a questão ali do HTTPS, cara, conversa com o cara de plataforma, conversa com o cara de infra, conversa com o cara de DevOps, tem como todos os serviços que a gente subir agora já subirem com HTTPS por padrão? Ah, cara, tem. Tá, quanto tempo a gente leva pra definir isso por padrão? Ah, cara, a gente leva aqui 1 semana. Então, cara, é 1 semana de um cara ou 2 caras configurando essa caralha que vai usar pra empresa toda, tá ligado? Chega perto das áreas, né? Chega pro cara lá do Kubernetes e fala, quanto que custa pra gente usar ou secrets de forma correta ou plugar um gerenciador de segredos aqui, ó. Cara, isso aqui vai custar 1 mês de implementação e 20 dias de migração dos secrets pra cá. Tá, show de bola, beleza. E qual que eu ganho aqui? Cara, a partir de agora, tudo que é secret tem que entrar no Secret Manager, e esse Secret Manager, a partir de hoje, a gente consegue rotacionar ele assim, e aí a gente começa a colocar isso no impacto de em caso de um vazamento de secret, quanto tempo a gente consegue responder a isso? Sei lá, 15 segundos. E aí, beleza, tu começa a diminuir a quantidade de requisitos para Security Standard, entendeu? E o que tem de requisito de fato, aí tu comunica com a comunicação para todos, cara. Assim, para mim, isso
essa comunicação tem sido a mais difícil de todas, assim, sabe? Por isso que a galera não tem comprado muito, porque na realidade, né, se tu não vender aquilo da forma correta, e quando eu digo vender da forma correta cara, o cara tem que sentir a dor ou a necessidade. Se ele não sentiu, eu acho que é muito fácil a gente jogar um martelo no cara do CTO lá e dizer tu que não entende, tá ligado? Acho que tem que trabalhar em conjunto. A questão é, como agora eu consigo gerar uma métrica foda pro cara de dev que ele implementou algo de segurança pra empresa como um todo, e isso vai ajudar ele a progredir na carreira dele. Pro gerente sênior de desenvolvimento, pro cara sênior de infraestrutura. Que indicador eu consigo colocar pra ele subir na empresa, tá ligado? Acho que tem que ter uma política aí no meio, porque somos pessoas numa empresa gigante que todo mundo quer dinheiro e a política está envolvida nisso. Boa, tô falando, Boa. cara. O episódio vai ser assim, vai ser 15 minutos de episódio, o restante o pessoal paga um valor aí, porque tá... Faculdade nenhuma no planeta, não, talvez Harvard, esses caras aí, mas faculdade nenhuma ensina isso que a gente tá falando aqui, cara. É muita experiência, coisa do dia a dia, coisa que a gente já viveu, né? Experiência minha, do Marcos, do Benhur, do Rodrigo, do Gabriel, do pessoal que já passou por aqui. E de fato, cara, acho que esse é o objetivo do DevSecOps Podcast, levar essa vivência, né, cara? O Marcos tem a dele, eu tenho a minha, o Benhur tem a dele, de empresas que a gente já trabalhou e tal. E a gente chega na maturidade que a gente tem hoje pra falar nesse alto nível, né, mano? Como é que você, pra você que acha, você que está aí ouvindo agora, achava que o profissional de AppSec é o cara que roda Scant e dá um relatório em PDF e tá tudo certo, chupa Meu Deus do céu, cara. Tem 140 episódios aí pra você entender que não é só isso. Se fosse só isso, você não precisava da gente. Rodava a porra da ferramenta e exportava automático, né? Em PDF, em JSON, caralho que você quiser aí. Mas enfim, então pra você entender o nível da discussão aqui. Bom, deu tempo, vamos encerrar. Eu queria trazer só um exemplo aqui de um caso que a gente tava falando aqui, veio na cabeça. Tem nem nada a ver com o tema, mas tem a ver com o AppSec. Eu lembro que eu cheguei pro pessoal no time uma vez e falei, cara, a gente fez um scan aqui na aplicação, então era literalmente um SQL injection numa tela de pesquisa, assim, idiota, um bagulho bem idiota, né? E eu falei, cara, tem um SQL injection aqui, vamos corrigir, é crítico, a base de dados é crítica, tal. Aí o cara falou assim, cara, eu juro, mano, o cara falou com essas palavras, não precisa corrigir. Eu falei, mano, por quê? Ele falou, porque está na documentação da aplicação. Puta, eu lembro desse caso aí que eu você falei falou. pra você, né? Porque está na documentação da aplicação que tem essa falha. E é uma aplicação pública e tal. Tá na documentação que pode entrar esses caracteres, tal. Eu falei, mano. Não falei, mano, porque era gringo, né? Mas falei, bro. Hey, bro. O hacker vai ler a porra da documentação falei, mano, e não vai fazer? Aí eu usei esse exemplo. Eu falei, mano, imagina o seguinte, ó. A gente tá aqui, na época eu tava na Europa já. Eu falei, mano, imagina a gente tá aqui na Europa. O cara lá da Rússia tá putão. E ele quer invadir nossa empresa. Você acha que ele vai ler a documentação e falar, puta! Tá aqui, o cara documentou que não podia colocar esses caracteres. Ah, mano, me pegou, hein? Não vou colocar então. Putz, eu vou ter que hackear outra empresa agora. Eu usei esse exemplo pro cara, aí o cara parou assim na reunião e ficou, mano, verdade, né? Tá bom, a gente já foi uma validação então. Mas literalmente a primeira resposta dele foi, mano, está na documentação. Eu, caralho, velho, você é louco. Também tá na lei que eu não posso te matar agora, porque você falou essa asneira. Mas se alguém me pegar, eu vou preso. Mas não quer dizer que eu vou seguir a lei, mano. Não existe isso, né? Enfim. É com esse... Tem uma coisa legal, cara, você comentou que até queria retornar à questão do médico, né? Essa é a recomendação, né? Poxa, vamos corrigir isso aqui, porque isso aqui pode dar um estrago. A diferença, que eu acho que a galera precisa também dar uma internalizada, assim, é que quando o médico dá recomendação pra ti e você não faz, diretamente parece que o único fudido é você, né? Diferente do quando ele né? Só que agora coloca na situação de que você é o provedor de toda a sua família e se você morrer, a sua mulher, os seus filhos vão cair numa merda fudida, whatever. Começa a entender um pouco melhor, porque inevitavelmente um risco assumido, né? Risco assumido, sei que vai acontecer. Mas se deixar a empresa 3 dias off, não vai ser a sua cabeça que vai rolar, né? Então, eu odeio ter que levar dentro de segurança esse discurso do filho da puta, se não fizer isso aqui, vai pro saco. Mas, vamos lá, às vezes... Tem hora que é verdade. Mas às vezes o cara precisa chegar, às vezes o cara precisa falar uma merda dessa, tá ligado? Então... saber que ele também tem responsabilidade não só por ele, não só porque ele tá empregando, mas
pela corporação e empresa que ele está trabalhando. Ele também tem que zelar por isso, né? Então, precisa sair fora um pouquinho do, se eu não entregar essa feature eu não vou ganhar meu bônus, né? Talvez tu não vai entregar nenhuma feature, talvez vai entregar a feature e não vai ser usada, né? Não, eu adoro falar sobre esse ponto. A gente ia encerrar, mas só pra fechar, né? Agora eu vou fazer o invertido. Você trouxe o caule e eu vou pôr a cabeçota aqui em cima. Eu vou além nessa questão porque é o seguinte, eu tenho um slogan, né, que eu sempre falo, cara, segurança é responsabilidade de todos. E esse ponto tocou, falou, uma coisa é você morrer sozinho, foda-se. Outra coisa é ser o provedor de família, né? As pessoas vão sentir falta, o impacto é maior, você se preocupa um pouco mais. Trazendo esse mesmo contexto para a segurança, você olha para a tua empresa e fala, cara, se a minha empresa ficar fora, o que é o impacto na sociedade? E aí, por exemplo, eu trabalho num banco. Meu banco tá fora por causa de um ataque. E o cara tá na China, na puta que pariu, precisa sacar da conta dele, precisa acessar o cartão de crédito, o cara não consegue pagar um bagulho, ele tá preso numa estação, não sei. Sabe? Imagina as pessoas que dependem daquele serviço naquele momento, o impacto para elas. Hoje eu trabalho em empresa de infraestrutura crítica. Se um dos meus clientes for atacado por causa do meu software, eu paro uma cidade de distribuir água, eu paro uma cidade de produzir energia, eu explodo uma usina elétrica. Então, qual é o impacto que o meu negócio, parado ou fora do ar ou com ataque, que ele tem na sociedade? Porque às vezes a gente pensa, mas a empresa parou, ela perde dinheiro. Tá, mas e as pessoas empregadas? E se elas perderam o emprego por causa daquilo? Né? Ou o serviço por si só, o metrô de São Paulo, o metrô foi hackeado e parou. Pô, você parou? Qualquer cidade que tenha metrô, você parou. Maior metrópole do Brasil, cara. Só isso. Assim, não tem como você imaginar, parou, a empresa vai perder uma grana. Não, mano. Qual é o impacto na sociedade? Então, às vezes, olhar por esse ângulo ajude você, dev, desenvolvedor, segurança, programador, quem quer que seja envolvido aí no ciclo de desenvolvimento de software, a olhar para a segurança com mais carinho. Não só, o cara quer que eu faça um requisito a mais, mas, cara, se eu não fizer isso aqui, qual é o impacto, né, que eu possa ter na sociedade, né? Olha com esse ângulo que talvez te traga mais sensibilidade, né? Isso que o Ben trouxe muito bem. Mas fechou. Acho que é isso. A gente se vê na semana que vem. Querem mandar beijo? Querem mandar abraço especial hoje, não? Mandar o pessoal curtir e compartilhar isso aí, né? Porque o episódio tá topíssimo. Como é que a gente falava antes? Era o CCC. Compartilha. Compartilha. Fazer o CCC aí, por favor. E divulgar aí pros amiguinhos da área de segurança, área de tecnologia no geral aí, pra eles terem um entendimento um pouco mais aprofundado, né? Como diria ET Bilu, busque conhecimento. Isso aí. Boa, pessoal. Então a gente falou sobre requisitos de segurança, que eu acho que tem que acabar, tinha que ser um requisito só, mas a gente segue a vida. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Benhur. E eu sou o Marcos Santos. Beijos. Então a gente se vê na semana que vem, pessoal. Beijos Valeu. de Luiz. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.